Bom, nós vamos dar prosseguimento, então, ao nosso ciclo de palestras Sena Madureira, hoje, numa quarta-feira, né? Hoje, numa quarta-feira, com o comandante Leonardo Faria de Matos, que vai nos falar a respeito da geopolítica corrente internacional, síntese de um mundo em crise. Era bom o que eu vou comentar agora, só a guisa de motivação, para quem não está aqui, né? Eu não sei se é porque nossas atividades são às quintas. Hoje o coro está um pouco menor, mas daqui a pouco talvez encha mais. Eu não sei se todos estão sabendo do que está se passando, das ameaças recíprocas entre os russos e a Ucrânia e aliados quanto ao uso da bomba atômica. Não é? Isso, eu acho que desde 1962, eu acho que nunca estivemos tão próximo de um risco, de uma entente nuclear, né? Então, a nossa palestra, como se diz muito na escola de comando de Estado-Maior, vulta de importância, né? Então, é autorizado pelo nosso presidente, que se encontra presente, General Sérgio. Eu vou passar a ler o currículo do nosso palestrante para começarmos os trabalhos da nossa tarde de hoje. Leonardo Faria de Matos, é o capitão de mar e guerra da reserva, graduou-se em Ciências Navais em 1987 pela Escola Naval. Dentre os diversos cursos militares, eu destaco o mestrado profissional em Ciências Navais, realizado na Escola de Guerra Naval, o de Planejamento Conjunto do Joint Forces Staff College, na Virgínia, Estados Unidos, e o de Inteligência Estratégica da Escola Superior de Guerra. Comandou 2 navios, o navio Patrulha Guajará, no Rio de Janeiro, e o navio Patrulha Fluvial Roraima, em Manaus. Dentre diversas funções, fez parte dos grupos de recebimento do Contra-Torpedeiro Paraná, em 1989, nos Estados Unidos, e da fragata Greenhouse, em 1995, no Reino Unido. Foi oficial de ligação da Marinha do Brasil com a Marinha dos Estados Unidos, em Norfolk, Virgínia, de 2007 a 2009. Sua última função no serviço ativo da Marinha foi como chefe de gabinete do comandante de operações navais. Já na reserva, na Marinha, a partir de outubro de 2011, assumiu a função de encarregado do setor de geopolítica da Escola de Guerra Naval, onde ministra geopolítica e oceanopolítica, para todos os cursos de pós-graduação militares, inclusive no programa de pós-graduação em estudos marítimos. Possui mestrado stricto sensu em estudos estratégicos da defesa e da segurança no Instituto de Estudos Estratégicos da Universidade Federal Fluminense e o MBA em Gestão Estratégica pelo Instituto COPEAD da Universidade Federal do Rio de Janeiro. É o editor responsável pelo boletim Geocorrente, o coordenador do Núcleo de Avaliação da Conjuntura da Escola de Guerra Naval e o coordenador acadêmico do curso de Estratégia Marítima da Fundação de Estudos do Mar, FEMAR. Possui diversos artigos publicados e ministra palestras em diversas instituições da Marinha, das demais forças, na Escola Superior de Guerra, na Escola Superior de Defesa e no Colégio Interamericano de Defesa, além da Agência Brasileira de Inteligência e diversas universidades. Em 2019, fez parte da delegação oficial do Brasil na 42ª reunião anual dos membros consultivos do Tratado da Antártica, em Praga, República Tcheca, hoje Tchequia, né? Em 2020 e 2021. Participou do grupo técnico que elaborou a nova versão da Política Nacional para Assuntos Antárticos. Expressa suas opiniões sobre geopolítica internacional semanalmente pelo seu canal de YouTube Conexão Geo e também no Spotify. Com os senhores, então, o comandante Leonardo Faria de Matos.
Boa tarde a todos, general. Satisfação sem palavras, né? Estar aqui no Clube Militar pela primeira vez. Já tinha tido a oportunidade de fazer algumas palestras no Clube Naval, mas não no Clube Militar, como o senhor mesmo me disse agora há pouco. É o clube de todos os militares e também dos civis da sociedade brasileira como um todo, né? Não apenas dos militares do Exército. Há um preconceito errado, uma visão errada de que o Clube Militar é um clube apenas do Exército. O chefe está aqui para desmentir isso, né, como vice-presidente. Então, é uma satisfação enorme. Realmente, como o senhor falou, coronel, nós estamos vivendo um momento muito sensível no sistema internacional e a impressão que eu tenho, até nas palestras que faço e nos contatos aí normais que faço, é que a nossa sociedade, aqui o Brasil de uma maneira geral, de certo modo, até pela proximidade das eleições, é justificável, mas nós não estamos vendo direito o perigo hoje que está acontecendo no mundo, né? Então, a minha intenção é um pouco trazer isso para as senhoras e para os senhores, e a intenção é mais ou menos 50 minutos, como eu combinei com o coronel, e aí, em seguida, ficarei aberto aí para debate, perguntas necessárias. A minha intenção é seguir esse sumário. Eu gostaria de iniciar com essa provocação a todos, né? Ou seja, os elementos básicos de sobrevivência do ser humano. Eu acho que isso aí é um dado importante, a gente às vezes não se atenta para essas coisas, mas isso, quando a gente discute geopolítica, disputa de poder, conflito, essas questões considero importantíssimas. Sem elas, nós não sobrevivemos como seres humanos. E aí, podemos trocar o ser humano pelos estados, ou seja, pelos países. Ou seja, os países, por exemplo, um país como China, grande importador, o maior importador do mundo de petróleo, não é opcional. Ele precisa da energia para poder, obviamente, as casas e ar-condicionado e aquecimento, etc. Então, vemos a questão da Europa, por exemplo. Ou seja, energia não é opcional, alimento não é opcional, ninguém pode ficar sem comer, ninguém pode ficar sem beber água. Então, nós temos... Eu gosto de mostrar esses slides no início das minhas apresentações, porque eles fundamentam a minha análise com relação às questões mais importantes, aquilo que não pode deixar de acontecer, ou seja, os países não podem deixar de ter. Acho também importante, a título de introdução, chamar a atenção de todos que nós temos várias questões acontecendo, não apenas os conflitos, né? Quando a gente fala de conflitos, a gente pensa Rússia e Ucrânia, a gente pensa lá em Taiwan, que eu vou falar mais a seguir, mas eu queria lembrar a todos a questão de outras questões que estão acontecendo, desigualdade socioeconômica, por exemplo, ou seja, isso é uma questão importante, né? A gente vê isso aqui a olhos nus, infelizmente, aqui na cidade do Rio de Janeiro, no centro da cidade, vem a pé agora, e a gente vê, infelizmente, a quantidade de pessoas pobres na rua, por exemplo. E isso é motivo de tensão e conflito, e aumento da violência, não apenas no caso do Brasil, mas no mundo como um todo. E outras questões, movimentos migratórios, crimes cibernéticos, setor de TI, certamente do clube tem uma grande preocupação com os ataques de hacker, essas coisas. Imaginem os bancos, imaginem as empresas, e nós mesmos, como cidadãos também, temos que estar atentos para essas questões. Mudanças climáticas, a gente não pode negar que está acontecendo. Se isso é uma questão apenas de momento e no futuro isso vai voltar ao normal, a gente não tem como precisar. O que acontece hoje é que nós estamos vendo vimos agora recentemente na Europa, os incêndios na Europa, o Ártico, por exemplo, está degelando, né? Então, assim, são questões novas que a gente tem que saber lidar. A pandemia, sem sombra de dúvida, nós não podemos achar que a pandemia do Covid foi a última, infelizmente, né? Nós temos que tirar as lições da pandemia, da Covid-19, o que nós podemos fazer de melhor. Tenho tido a oportunidade de falar isso com os almirantes médicos da Marinha. Nós precisamos tirar lições do que aprendemos durante o Covid-19 para o futuro, que nós não sabemos quando virá. Não podemos dizer, isso não vai acontecer, né? Infelizmente, aconteceu e pode acontecer novamente. E outras questões, busca de recursos naturais, aumento. E uma questão que eu coloquei ali em cima, que eu acho importante, que é a questão das mídias sociais. É um elemento novo, né? Estava discutindo agora com o general, a brincadeira que ele me fez, quantos anos você tem, etc. Quando eu saí da escola naval em 87, não tinha WhatsApp, não tinha internet, não tinha... Mas hoje essas mídias sociais, elas são um elemento, inclusive, de manipulação. Então, é muito importante nós orientarmos, especialmente os jovens, né, para ter cuidado com as redes sociais, aquilo que eles acessam nas redes sociais, a gente ouve falar muito de fake news, etc., e isso também é objeto de manipulação por parte de países, né, interessados em manipular as nossas decisões, as decisões da sociedade, dos países. Isso é uma coisa muito séria.
Queria trazer um pouco de oceanopolítica, se me permitem. Eu acho que é importante nós lembrarmos que a situação internacional também passa pelos oceanos. 70% do planeta é oceano, é água. 70%. 80% de todo o comércio internacional passa pelos oceanos. Então, acho que é importante trazer algumas questões que estão acontecendo agora nos oceanos. Então, trouxe duas questões. Uma ali em cima, que eu acho que todos viram ou tiveram notícia no ano passado, esse navio, um grande navio que transporta contêineres, encalhou no canal de Suez por 6 dias, causando um grande problema internacional no fluxo de contêineres, porque o canal de Suez é um canal importantíssimo. E também o Estreito de Hormuz, que fica aqui no Irã, aqui na entrada do Golfo Pérsico, ou Golfo Arábico, também uma região altamente instável, com muitos problemas. 20% de todo o petróleo, 20% de todo o petróleo transportado pelo mar no mundo passa, senhoras e senhores, por esse pequeno estreito. Imagine a importância da segurança deste estreito, imagina como realmente temos que estar, a 5ª Esquadra Americana está dentro do Golfo Pérsico por causa disso, para manter a segurança desse estreito. Outras questões, por exemplo, que nós não podemos fechar os olhos, é a questão das migrações pelo mar. Ou seja, quantas pessoas pobres, desesperadas, vejam essas cenas aqui, isso aqui não é cinema, isso aqui não é filme, isso aqui são cenas reais de pessoas desesperadas cruzando o mar Mediterrâneo e tentando chegar na Europa. Nós não podemos fechar os olhos para isso. Nós sabemos que temos aí uma excelente experiência com a Operação Acolhida, lá em Roraima, de receber os nossos irmãos venezuelanos, mas eu queria trazer, como nós estamos falando de oceano nesse momento, queria trazer essa questão dessa tragédia humanitária, que é essas pessoas se jogando no oceano Mediterrâneo sem saber o que esperar do outro lado. Vejam o desespero dessas pessoas. Questão de contaminação. Tivemos aqui no Brasil aquele problema do vazamento de óleo, acho que todos acompanharam na televisão, né? Toda a costa do litoral do Nordeste praticamente foi afetada. Qual foi o navio? Quem foi punido? Ninguém até agora. Por quê? Porque nós não temos um sistema de vigilância da Amazônia Azul, do nosso espaço marítimo. Porque o espaço terrestre, eu tenho um quartel do Exército aqui, eu tenho a Polícia Militar ali, eu tenho a Polícia Civil, mas e no mar? E a Amazônia Azul? 5,7 milhões de quilômetros quadrados que nós temos direitos, o Brasil tem direitos nesse oceano. Quem que vigia? Só a Marinha. Então, é importante trazer para a sociedade como um todo coisas que acontecem no mar, como a questão da poluição. Qual foi o prejuízo dessa poluição para o Brasil? A gente não sabe nem medir isso. Qual foi o tamanho do prejuízo, né, para o Brasil de uma poluição como essa, e nós não sabemos quem foi. Outras questões importantes, narcotráfico. Temos aumentado cada vez mais as apreensões de cocaína e contrabando de armas, etc., no mar. Se 80% do tráfico internacional de mercadorias, né, comércio internacional passa pelo mar, obviamente que a cocaína também passa pelo mar. Então, também é uma questão importante. Outra questão, como eu tinha comentado, a questão do aquecimento no Ártico, né? Não sei se todos têm conhecimento, mas o Ártico é a parte do planeta Terra hoje que mais aquece. Mais até do que qualquer outro lugar. E, logicamente, gelo aquecido vira água. E aí, virando água, começa a ter interesses em termos comerciais, em termos de comércio exterior, em termos de navios que não passavam por lá, passam a passar pelo Ártico, ou seja, o Oceano Ártico se tornando cada vez mais importante na geopolítica internacional. Questões de pirataria, acho que todos mais ou menos acompanham. Hoje, o hotspot, que nós chamamos, né, o ponto quente da pirataria do mundo, é o Golfo da Guiné. Gente, fica aqui do outro lado, a gente não tem essa percepção. O Golfo da Guiné, a gente olhando aqui, lógico, com um binóculo muito potente, né, conseguiríamos ver o Golfo da Guiné. Está aqui do outro lado, está aqui no nosso oceano, Atlântico Sul, né, só que é do outro lado. Problema de disputas marítimas, disputa marítima entre Venezuela e Guiana, pouca gente sabe disso. Mas a Venezuela acha que 2/3 da Guiana fazem parte da Venezuela, a disputa da região do Essequibo. E o mar, obviamente, correspondente também faz parte. Só que esse mar agora tem petróleo. Foi descoberto petróleo, a Guiana está prospectando petróleo e, obviamente, o interesse fica cada vez maior. E também entre Turquia e Grécia. Talvez já tenham escutado algumas questões entre Turquia e Grécia, que de volta e meia acontece, porque a Grécia tem várias ilhas próximas geograficamente da Turquia e a Turquia contesta essas ilhas. Então, o espaço marítimo entre Turquia e Grécia também é bastante conturbado. Pesca ilegal. A população do mundo está aumentando. Pergunto para todos, quem fiscaliza a pesca no alto mar?
Quem controla quanto de pesca os pesqueiros estão pescando no alto mar? Pesqueiros de países como China, que tem uma população de 1,4 bi, precisa alimentar a sua população. Quem que controla a quantidade de peixe? Porque o peixe não sabe das regras dos seres humanos, né? De zona econômica exclusiva, mar territorial, por exemplo. Então, é uma questão importantíssima. Os franceses chamam de sexto domínio da guerra, os cabos submarinos. Pouca gente discute isso, mas 99% das comunicações do planeta são por cabos submarinos que ficam no leito dos oceanos. Muito pouco discutido. Muito pouco discutido, por exemplo, a espionagem sobre esses cabos submarinos, navios de pesquisa ou submarinos que conseguem se conectar a esses cabos só para escutar e copiar o tráfego de informações que estão passando. As aplicações nossas, às vezes, eventuais transferências de dinheiro, ou mesmo mensagens de internet, passam por esses cabos submarinos que estão nos oceanos, e a gente, de uma maneira geral, a gente não tem conhecimento sobre isso. A gente não discute isso. Outra questão importante é a mineração. 70% do planeta é água, embaixo de água tem terra. E essa terra tem minerais, petróleo, gás, mas outros minerais também. E a prospecção sobre esses minerais, como vai ser controlada no futuro? Ou seja, os oceanos trazem muitos desafios, e eu achei importante, nesse início da minha apresentação, trazer alguns deles para as senhoras e para os senhores. Então, vamos à análise geopolítica. Esse é o modelo simplificado de análise geopolítica que eu ministro na Escola de Guerra Naval para alguns cursos. É um modelinho bem fácil, né, mesmo para gravar, é um triângulo de análise geopolítica, e que a base desse triângulo é a história e a geografia. Para se entender qualquer disputa internacional, é importante olhar o mapa. A gente hoje não olha o mapa. Senhoras e senhores, podem pegar aí dos seus filhos, dos seus netos, se for em casa, se for na minha casa, se pegar o atlas do meu filho, vai ver que ele está assim lindo de morrer. Não abre. Hoje as crianças estão muito pela internet, pelo WhatsApp, pelo celular, etc. Não abrem livros físicos, não abrem atlas físicos. Isso é uma pena. É importante olhar a geografia e é importante olhar a história, né? E a questões de disputas de poder, que eu vou falar muito rapidamente. Um exemplo de geografia, olhar o mapa da União Soviética, veja o que era a União Soviética, veja o que a União Soviética perdeu em termos de países, em termos de território geográfico, quando a União Soviética acabou em 91. Por isso que o Gorbachev falou que a queda da União Soviética foi a maior tragédia geopolítica da história. O Putin falou isso, né? Ou seja, em 91, quando acabou a União Soviética, veja o tamanho de territórios, os territórios que a União Soviética perdeu. E acesso às águas quentes, porque o Mar Negro ele fica livre de gelo, né? Ele não tem gelo no Mar Negro. Aqui no Ártico temos gelo, mesmo aqui no Báltico temos gelo aqui, né? E no Pacífico também temos gelo, mas no Mar Negro nós não temos. História. Importância da gente analisar a história. Esse sítio é um sítio hoje que é obrigatório a visita para todos os alunos do ensino fundamental na China. Ele fica perto de Pequim, foi um palácio imperial destruído pelas forças inglesas. Por que o governo chinês obriga o ensino fundamental as crianças a visitarem esse sítio? E por que o sítio está dessa forma? Para mostrar para eles o seguinte: nós nunca mais seremos fracos o suficiente para sermos atacados e destruídos como fomos naquela época. Então, é importante a gente entender isso da história chinesa, que a China foi uma grande potência, que ela foi humilhada durante 100 anos, né, e de que ela não quer mais ser humilhada. Isso é muito importante da gente entender. Na questão da análise de poder, essas aqui são algumas definições clássicas de poder. Eu gosto muito de chamar a atenção dessa última, né? Quem tem poder não quer perder, e quem não tem quer ter. Parece uma definição bem simples, né? Mas, por exemplo, quem hoje tem o poder global? Quem é o país hoje dominante? Os Estados Unidos, certo? É o país economicamente, militarmente. E quem quer ocupar o lugar dele? A China. É importante a gente entender isso. Nós, na Escola de Guerra Naval, Escola Superior de Guerra, etc., nós falamos de expressões do poder nacional. Não dá tempo de falar de todas as expressões aqui, obviamente. Falarei rapidamente algumas coisas da expressão do poder militar. Esse é o ranking do poder militar de um dos think tanks que pensam o poder militar no mundo, de uma maneira geral, apenas para conhecimento. E, por exemplo, vemos que o Brasil está em 10º, e nós não temos essa noção.
Nós temos, infelizmente, uma visão menor do Brasil que o mundo tem do Brasil. Isso é algo que nós precisamos mudar. Nós mesmos, não estou falando dos estrangeiros, nós, especialmente os jovens, não têm a visão correta do Brasil, de como o Brasil é importante no sistema internacional. Mas eles lá fora têm. Esse site aqui é um think tank americano, não é brasileiro, não é militar. Civis elaboraram, chegaram à conclusão que, pelo tamanho do Brasil, população brasileira, recursos minerais, indústria e outras questões, o Brasil é a 10ª maior potência militar do planeta. Tá? Só para terem uma ideia. Em relação com gastos de defesa, vejam como China e Estados Unidos estão em relação a gastos de defesa. Isso é um dado importante. Isso eu acho que a gente precisa discutir. Metade de todos os gastos de defesa do ano passado, China e Estados Unidos. Metade. Gosto muito desse daqui também. É um gráfico que mostra as exportações de armas. Um país, para ser realmente independente, ele precisa ter produção de armas. Ele precisa ter a sua própria produção. Ele não pode depender de outros países. Então, tem que ter indústria de defesa. Então, esse gráfico aqui é um gráfico importante que mostra, por exemplo, Estados Unidos e Rússia, 58% das vendas de armas. Mais da metade das vendas de armas do planeta, Estados Unidos e Rússia. Vejam que a Rússia tem uma indústria de defesa forte. Essa aqui é a distribuição dos Estados Unidos pelo mundo. Vejam como que os Estados Unidos é poderoso. Ele pegou o planeta e distribuiu em áreas geográficas. E cada área geográfica desse tem um comando, tem um comandante 4 estrelas de uma das forças que tem um estado maior que olha para essa área. Aqui, por exemplo, é o Comando Sul. Aquilo que de vez em quando a gente escuta falar, não, que o Comando Sul, que o comandante do Comando Sul esteve aí, atualmente, inclusive, uma mulher, é uma general de 4 estrelas americana, que a sede fica em Miami, e o Comando Sul tem como uma área de responsabilidade a América do Sul. Olha que bonitinho. Então, toda a América do Sul tem uma general que fica aqui em Miami. Aliás, general, descobri que ela é casada com um general. 3 estrelas. Ela é 4 estrelas e o marido é 3 estrelas. Eu estou uma pena desse cara danado, né? Mas tudo bem, vamos passar essa parte, assim, rapidamente. Ela já mandava, né? Agora que ela é 4 estrelas, ele é 3 estrelas, coitado. Então, esses aqui são todos os 6 comandos terrestres, e nós temos o 7º, que é o espacial. Não sei se tomaram conhecimento, mas os Estados Unidos agora tem um comando do espaço. Os Estados Unidos já vislumbraram a importância cada vez maior do espaço, e aí o Space Force, exatamente. Os Estados Unidos já têm uma força especial, outra força, marinha, exército, força espacial. Não é ficção científica, é realidade. Essa é a base que eu tive a oportunidade de trabalhar durante 2 anos. É a maior base naval do mundo. Maior base naval do mundo, base naval de Norfolk, nos Estados Unidos, na Virgínia. Eu tive a oportunidade de trabalhar com os americanos 2 anos lá dentro. Não tem coisa igual. Nunca vi. São 6 porta-aviões. Cada porta-aviões americano desse tem 100 mil toneladas. É muita coisa. Os Estados Unidos possuem 11 navios desse tamanho. É um navio muito poderoso, com muita capacidade, tem a capacidade de 70 a 80 aeronaves, é muito poder, né? E o chinesinho, que está vindo atrás, mas ainda tem 3 e o terceiro não está nem pronto. O terceiro foi lançado ao mar, esse bonitinho aqui, o Fujian, né? Mas nenhum deles é propulsão nuclear. É um diferencial dos americanos. Todos os navios aeródromos americanos são de propulsão nuclear. Os chineses, nenhum deles. Ou seja, vejam a diferença de tecnologia, de capacitação, de capacidade tecnológica que os Estados Unidos têm ainda à frente da China. Não é que a China não vai chegar lá. Eu estou querendo só chamar a atenção que ela ainda não chegou. É diferente. Submarinos balísticos, né? Acredito que talvez a maioria não tenha conhecimento dessa diferença, mas submarinos balísticos são grandes submarinos que têm a capacidade de lançar mísseis de longo alcance com ogiva nuclear. É uma capacidade militar muito grande. Peço que deem uma olhada quais são os países que possuem essa capacidade. Vejam que são os mesmos grandes atores do sistema internacional, os membros permanentes do Conselho de Segurança. Estados Unidos, Rússia, China, Inglaterra, França. Então, os fortes de sempre. E chama atenção para um ator cada vez mais importante no sistema internacional, que é a Índia, que nós pouco falamos. Recomendo, inclusive, coronel, até futuramente só trazer um especialista de Índia para falar aqui no clube, porque Índia é um país que vai explodir. Vai ser um país cada vez mais... Vai ultrapassar a China como maior população do planeta até o final do ano. A Índia vai se tornar um país cada vez mais... Já é a 5ª maior economia do mundo, ultrapassou o Reino Unido. A Índia é um país importantíssimo.
Armas nucleares. Eu dei essa palestra outro dia numa universidade, aí, obviamente, uma menina fez uma cara bem assim, né? É normal, né? Porque acham que eu estou falando propaganda de arma nuclear. E aí, obviamente, eu estava esperando que ela fosse fazer essa pergunta no debate, ela me fez essa pergunta no debate. O senhor está defendendo que o Brasil tem arma nuclear? Eu não estou defendendo que o Brasil tem arma nuclear. Eu estou querendo mostrar para vocês a realidade. Uma coisa é o Leonardo, pessoa física. Eu não gostaria de que ninguém tivesse arma nuclear, porque eu já vi várias cenas dos massacres de Hiroshima e Nagasaki. Então, eu sei o mal que a energia nuclear pode fazer, que a bomba nuclear pode fazer. Mas eu, como professor de geopolítica, eu tenho que mostrar para os meus alunos a realidade. Esses países possuem. Então, se a democracia, se a sociedade brasileira decide colocar na Constituição que nós não podemos ter, eu respeito, porque eu sou um democrata. Mas eu tenho por obrigação mostrar para os meus alunos a realidade. A realidade é essa daqui. Os países que possuem e não abrem mão. E não abrem mão dessa capacidade. Essa é a realidade. Aí vamos voltar a discutir. Vamos pegar os nossos jovens de novo, mostro isso aqui para eles. Aí a menina, no final, veio pedir desculpa para mim. Professor, desculpe, não sei o quê. Ela entendeu o que eu quis dizer. Não é que eu estou falando propaganda para armamento. Eu não vendo armas. Eu sou professor. Eu dou aula. Eu não estou vendendo armamento. Eu estou querendo mostrar a realidade. Isso aqui é a realidade. Quem tem arma nuclear no mundo hoje? Só veja que a quantidade de Rússia com os Estados Unidos é muito superior aos demais países. É por isso que a Rússia é um país perigoso. Mesmo não sendo uma economia tão grande. É um detalhe, né? Eu não tive tempo de mostrar, mas quando eu falo de poder econômico, eu mostro uma coisa que é interessante. Por exemplo, a economia da Rússia é igual ao do Brasil. O PIB da Rússia é igual ao Brasil. Eu acho que eu poderia arriscar se eu fizesse uma pergunta, se eu passasse aqui uma provinha aqui rápida, né? A maioria não ia acertar. Né? A maioria ia achar que aquela sensação, aquela percepção de que a Rússia é um país poderoso. A economia da Rússia é igual ao do Brasil. Mas o poder militar da Rússia é bem superior ao do Brasil. E, principalmente, a questão das armas nucleares. Isso é uma ameaça. O coronel comentou. Hoje nós estamos passando, vou falar um pouco de Ucrânia daqui a pouco, é uma questão importante. Sim, ainda é. Porque não é só da ogiva nuclear, é do lançador. Então, como eu mostrei antes, o submarino balístico, ele lança mísseis com ogiva nuclear. Então, essa é uma capacidade importante, porque somente alguns países possuem essa capacidade, ou seja, submarinos que ficam escondidos, que levam mísseis de longo alcance com capacidade nuclear. Esse é o cenário internacional que eu vejo hoje, né, resumidamente. É a disputa de poder entre Estados Unidos e China. A China tentando ocupar a posição dos Estados Unidos e três atores, digamos assim, no entorno. O urso russo, simbolizando a Rússia, mais próximo da China agora. Embaixo, a Índia, um país cada vez mais importante, como eu comentei, um país nuclear, um país que tem programa espacial. A Índia está programando colocar o seu primeiro astronauta na Lua em 2024, gente. Índia, país que a gente sabe da pobreza da Índia, né? Das desigualdades que a Índia tem, mas não abriu mão do seu poder militar, não abriu mão da sua tecnologia. É esse tipo de maturidade que eu queria para a gente. Nós temos problemas? Temos, lógico, mas a Índia tem muito mais problemas do que a gente. Mas eles não abriram mão dessa capacidade, a defesa do seu país. E também os outros países da OTAN. Rapidamente, eu vou trazer para a senhora duas questões. Uma é a questão entre China e Estados Unidos, que eu acho que é uma questão importantíssima. Esses são o bloco de atores, digamos assim, dessa disputa entre China e Estados Unidos. No bloco de lá, nós temos Rússia, Irã e Coreia do Norte. São os países que estão ali mais ou menos alinhados com a China, né, digamos assim. E no bloco de cá, os países que estão mais alinhados com os Estados Unidos. Mas chama a atenção da Índia, que está em amarelo. E por quê? Porque a Índia faz um jogo, né, de balanço de poder entre Estados Unidos. Uma hora ela vai ali nos Estados Unidos, compra uma arma ali, compra algumas coisas, outra hora vai na Rússia. O grande fornecedor de armas para a Índia é a Rússia. O maior fornecedor de armas para a Índia é a Rússia. Qual o grande inimigo da Índia? A China. Por isso que o BRICS, às vezes me fala, professor, mas e o BRICS? Eu tenho meus problemas de acreditar que o BRICS vá para frente por causa justamente dos problemas entre China e Índia. Problemas muito sérios entre China e Índia. Agora, vamos lá, mais na questão mesmo entre China e Estados Unidos. O que eu fico mais preocupado hoje, né? Eu diria para vocês que Hong Kong, eu já não me preocupo mais, Hong Kong já é China. Se protestaram, os jovens foram para as ruas, o chinês só fez o certo, né? Mudou a legislação, prendeu a liderança dos movimentos e agora a gente não vê mais nada de Hong Kong. Não acho que ninguém está vendo mais nada de protesto de Hong Kong na rua, né?
Ou seja, prenderam os líderes e agora Hong Kong é totalmente China. Xinjiang, não sei se já tomaram conhecimento, aquela região no oeste da China, que é uma região formada por uigures, que tem uma linha turca, eles são muçulmanos de religião, e os chineses, o governo chinês achou por bem criar campos de, eles chamam de reeducação, né, para reeducar, né, os uigures sobre como deve ser a vida, né. É um campus bastante simpático, com arame farpado, muros altos, assim, e eles são convidados a ficar lá nos campos de reeducação para aprenderem a ser chineses. Então, essas duas questões eu passo. Eu acho que as questões importantes é Mar do Sul da China e Taiwan. O que é Mar do Sul da China? Mar do Sul da China é isso aqui. Esse espaço marítimo, que tudo que está dentro da linha tracejada em vermelho, a China diz que é dela. A comunidade internacional acha que é verde. A comunidade internacional entende que o mar chinês é o que está dentro do verde. E a China é o que está dentro da linha tracejada vermelha. E agora? É concreto, é uma região que tem petróleo, é uma região que tem peixe, uma região estrategicamente importante de acesso, de chegada de navios, né, para a China. E aí a China faz isso aqui, gente. Aterra as ilhas e constrói pistas de pouso, constrói bases militares. E a pergunta é, qual o marine americano que vai lá para tirar o chinês daquela ilha? Não vai. Não vai. Quem é o Forças Especiais, o Rambo, que vai lá numa ilha dessa tirar o chinês? Não vai tirar dali. O chinês aterrou a ilha, construiu base e vai ficar lá. Mas a grande questão hoje entre China e Estados Unidos é essa daqui, Taiwan. Todos os presidentes da China já falaram que Taiwan é chinês. É uma província rebelde da China. É muito sério isso daqui. Só que Taiwan tem 23 milhões de habitantes, tem força armada. Taiwan desde 49, quando Chiang Kai-shek fugiu para a ilha, né? Então já é separado, já tem um governo separado de Pequim desde 49. Ou seja, todos os jovens taiwaneses que nasceram, perguntar para um jovem taiwanês, você quer ser chinês? Você quer ter a sua internet bisbilhotada, seu Facebook bisbilhotado? Não, não quero. Então, assim, dificilmente Taiwan vai ser anexado pacificamente pela China. Ou seja, vamos ter uma guerra sim. Me perguntaram isso ontem de novo. Falei, eu não vejo outra solução, porque a China já falou que Taiwan é China. A Taiwan não vai aceitar ser incorporada, né, pela China amigavelmente, em paz. Ou seja, só vejo o caminho militar. Só que tem um problema, alguns problemas. Taiwan é uma ilha. E para se ocupar uma ilha, militarmente falando, é muito mais complicado. Até porque o taiwanês sabe disso, então ele está se preparando. Todas as praias possíveis de desembarque de chineses, os taiwaneses estão com elas todas armadas, com minas, etc. Então, essa é uma questão seríssima, né? E vai acontecer em algum momento. Podemos ampliar na parte dos debates. E a questão da Ucrânia? Questão da Ucrânia. Lembra que eu falei para vocês triângulo de análise geopolítica, geografia e história. Então, nesse slide, eu estou juntando geografia com história. Rapidamente, por causa do tempo, né? Ou seja, veja a expansão da OTAN para o leste. Professor, o senhor está defendendo, então, a Rússia? Não estou defendendo a Rússia, eu estou mostrando fatos. O fato é que a OTAN foi para cima da Rússia. E aí é importante para a gente analisar com rigor, né, qualquer conflito, ver os dois lados. Vamos ver o lado da Rússia. Os senhores sendo generais russos, almirantes russos, os senhores estariam confortáveis com a OTAN chegando para cima e constando no documento da OTAN que o maior inimigo da OTAN é a Rússia? Então, é razoável entender por que a Ucrânia é tão importante militarmente para a Rússia. Por que para a Rússia, a Ucrânia passar para a OTAN é muito perigoso. É olhar o mapa, de novo que eu falei, abram o atlas dos seus filhos e dos seus netos. Outro dia eu fui abrir do meu e fiquei impressionado. Quase que eu vendi de tão novo que estava. Então, é uma questão importante, tá? A gente olhar essa questão do mapa e da história. Mapa, geografia e história numa análise geopolítica. Esse é o mapa mais atualizado hoje do conflito. Ou seja, as regiões... Aliás, lembram que a Rússia ela fez um ataque inicial aqui a Kiev, que não foi exitoso, e a Rússia se concentrando aqui no leste da Ucrânia. Lembrando que a Crimeia já é Rússia desde 2014. Tá? Então, essa região foi tomada pelas forças russas desde 24 de fevereiro. É lógico que a gente falar de conflito de Rússia e Ucrânia é uma outra palestra de 50 minutos. Só para falar de conflito de Rússia e Ucrânia não é o objetivo aqui. Eu só estou chamando a atenção da realidade hoje.
Qual é a novidade do dia? Fresca, até combinei com o coronel até combinou comigo. Agora, fala com o Putin para ele trazer uma novidade para o dia da palestra, que aí vem mais gente, né? Então, assim, eu combinei com o Putin, essa manhã, lá em Moscou, fez um pronunciamento, aumentando, fazendo uma mobilização parcial das Forças Armadas Russas, convocando 300 mil reservistas para lutar na Ucrânia. Ah, mas isso é pouco, isso é muito? Bom, formalmente, a Ministério da Defesa da Rússia diz que tem 120 mil militares russos lutando na Ucrânia. Se ele acabou de recrutar 300 mil, eu acho que é um número razoável, né? Se tem 120 mil, recrutou 300 mil, ou seja, hoje é um dia muito importante no conflito. Coincidentemente, hoje é um dia muito importante no conflito. Ou seja, por quê? Porque na semana passada, a Ucrânia fez um contra-ataque, porque ela vem recebendo armas dos Estados Unidos, armas de melhor qualidade, recebendo informações dos Estados Unidos, de satélites americanos, de drones americanos, inteligência, né? Inteligência é muito importante na guerra, e a Ucrânia conseguiu fazer um contra-ataque inesperado. Ela, em vez de atacar, como era esperado, somente aqui no sul, na região de Kherson, a Ucrânia avançou por aqui. Toda essa região azul foi reconquistada pela Ucrânia. Isso que está em azulzinho aqui em cima, foi reconquista ucraniana em 10 dias. A Ucrânia rapidamente avançou inesperadamente, mostrando assim como a gente chama na escola de guerra, uma compilação do quadro tático muito boa. Provavelmente, isso a gente não tem como comprovar, ajudada pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos, com satélites, com sensores, informaram para a Ucrânia o que era melhor de fazer, e a Ucrânia decidiu atacar lá em cima, nessa parte que está azulzinha, em relação aqui. Agora, sendo muito honesto com vocês, que já me perguntaram isso, quando é que vai acabar? Não sei, ninguém sabe, não tem como saber quando que o conflito vai acabar. Muito difícil de saber quando o conflito vai acabar. A Rússia não vai entregar isso rapidamente, né? Mas aqui, rapidamente, os atores envolvidos, obviamente, Rússia e Ucrânia. A Rússia entendeu que o perigo da Ucrânia passar para a OTAN era muito grande, era inaceitável para a Rússia, então esse é um ponto importante. E, obviamente, a Ucrânia é um país independente, né, gente? Vamos olhando pelo lado da Ucrânia, a Ucrânia é um país independente, ela pode se aliar com quem ela quiser. Então, é uma questão importante para a gente avaliar também. E outros atores aqui relevantes, a OTAN, que os Estados Unidos faz parte da OTAN, né, está ali dentro, né, eu coloquei os Estados Unidos separado, porque os Estados Unidos é fundamental nesse conflito, em termos de armamento, em termos de dinheiro que está dando para a Ucrânia, etc. E o papel da China, que muito se discute o papel da China. Qual é o papel da China? A China está aliada com a Rússia? Mais ou menos. Eu não vi nenhum chinês lutando na Ucrânia. Eu não vi nenhum avião chinês na Ucrânia. Então, esse alinhamento, essa parceria da China com a Rússia é uma parceria de interesses. Não vamos cair na esparrela, né, no engodo de que a China é aliada incondicional da Rússia. Isso não é uma verdade. Em termos de efeitos geral do mundo, né, preço da energia, nós vimos a Europa muito preocupada com essa questão da energia. A Alemanha que está mais sofrendo. A Alemanha, erradamente, geopoliticamente, cometeu um erro geopolítico de grande relevância quando ela ficou muito dependente do gás da Rússia. A Alemanha achou que quanto mais dependente do gás da Rússia, mais difícil seria de ter um conflito. Errou. E aí a dependência demasiada de algum país nessa guerra, nessa disputa de geopolítica é muito arriscada. E a Alemanha está sofrendo isso, vai sofrer mais, porque ainda não esfriou. Vai esfriar. Novembro a gente fala de novo, né? Dezembro a gente conversa novamente para a gente ver a situação. Já limitaram a temperatura de todos os ambientes de escritórios na França, na Europa, de uma maneira geral, a 19 graus. 19 graus. 19 graus. Então, se esfriar abaixo de 19 graus, o problema é seu. Ou aqui é 19 graus. Não tem, entendeu? O aquecimento não vai, então tem que ir embora. Vai para casa, leva casaco, 2 meias, vai ter que ser assim. Então, é uma situação, inclusive, até estão falando, né, que o governo pode até entrar nas casas para verificar se o termostato está maior, está menor. Fora o preço, né? O preço assim, exorbitante, já vi números aí. Tem empresas francesas e alemãs, agora, essa semana, sendo estatizadas, porque estão quebrando. Empresas de energia privadas da Alemanha. Hoje foi uma, né? Semana passada foi uma francesa, que foi estatizada pelo governo, porque senão quebrava. Uma empresa de energia, que ela não tinha como repassar o preço, o custo, né? Ela não tinha como pagar o gás que ela estava recebendo de outros países para poder cobrir os custos. Uma crise de refugiados importante, né? Estamos aí falando de 6 a 8 milhões de ucranianos que invadiram a Europa. Uma coisa é a gente receber aí um amigo para um final de semana, né, coronel? Outra coisa é receber por 6 meses, né? 7 meses. Ou seja, isso tudo pressiona o sistema de saúde, pressiona a questão de emprego, pressiona escolas também, as crianças têm que estudar, alimentos e tudo, né? Ou seja, são 8 milhões de refugiados espalhados dentro da Europa.
E o preço também de alimentos, como eu comentei, e a questão da globalização, que agora está uma discussão. Será que a globalização vai ser a mesma? Como é que vai ser o mundo depois? Porque em algum momento a guerra vai acabar. A gente sabe que em algum momento a guerra da Ucrânia vai acabar. Mas e aí? Será que o mundo vai ficar tão interconectado assim? A gente vai confiar? Dá para a gente confiar na Rússia? Dá para... Entenderam? Então, hoje está se discutindo muito entre os especialistas a questão da globalização mesmo. Ou seja, os países tentando trazer fábricas novamente para dentro do seu território, né? Tá tentando, né? E não mais naquela história, não, eu vou fazer esse carro lá na China, ou no Vietnã, ou em qualquer outro lugar, porque é mais barato. Mas cuidado, porque pode faltar. Então, essa questão da globalização é uma questão séria que está sendo bastante discutida. E aí fica a questão, para a gente fechar, a questão do Brasil. E o Brasil nessa história? Na minha avaliação, o grande desafio para o Brasil está aqui, ó. China e Estados Unidos. O maior parceiro comercial do Brasil é a China, 3 vezes maior do que os Estados Unidos. Nossa balança comercial com a China é 3 vezes maior do que a nossa balança comercial com os Estados Unidos. Isso é um desafio. Porque eu perguntar aqui, acho que eu não vou errar, todos têm noção de inglês, ninguém tem noção de chinês. Nós não conhecemos a China, nós não conhecemos a cultura chinesa. Nós temos muito mais proximidade com a cultura americana, com a cultura ocidental. França, Reino Unido, Estados Unidos. Já pensaram no mundo governado pela China? No mundo com a China como a maior potência? A gente não sabe o que é isso. E não é a China, eu gostaria só de ressaltar isso, é o Partido Comunista Chinês. Porque a China tem uma história lindíssima, o povo chinês é um povo batalhador, é um povo que tem toda a minha admiração. A minha questão é com o Partido Comunista Chinês, que eu não concordo. Então, é essa a questão que nós temos que perguntar. Como vai ser o mundo, um mundo com a China, tendo o Partido Comunista Chinês no governo como a maior potência? E aí, essa é uma questão. Aqui, regionalmente, Venezuela sempre preocupa, né? Infelizmente, ainda melhorou um pouco, mas ainda está um caos. E a Argentina, que não para de piorar. Né? Os números da Argentina continuam muito ruins, em termos de economia, estão com previsões aí de chegar a 100% de inflação no final do ano. Então, a Argentina, numa situação, já bateu quase 80% de inflação anual, a Argentina, né? 78%. Então, é uma situação bastante... A situação da Argentina é bastante... E é um país que é importante para nós, porque é para quem nós vendemos nossos produtos industrializados. Né? O 3º parceiro comercial do Brasil é a Argentina. 3º parceiro comercial do Brasil é a Argentina, depois de China e Estados Unidos. E temos outros parceiros aí que eu acho que eu quis citar para vocês, a União Europeia, que obviamente que é importante para o Brasil, Índia, temos que estreitar cada vez mais contato com a Índia, que é um país que vai ultrapassar a China em população, gente. Mercado consumidor para os nossos produtos, eu acho que é importante nós estreitarmos mais relações com a Índia. Nigéria, a Nigéria vai ser em 2050 a 3ª maior população do planeta. Ninguém fala nisso aqui no Brasil, ninguém chama atenção disso. A Nigéria hoje tem 200 milhões de habitantes. É a maior população da África, fica aqui do outro lado do oceano. A gente cai aqui na praia, aqui, daqui a pouco está na Nigéria. Demora um pouquinho. Né? 200 milhões de habitantes. E ela vai ter 700 milhões de habitantes em 2050, maior do que os Estados Unidos. Ela vai ser a 3ª maior população do planeta. E a gente não sabe disso. Se eu chegar agora, general, tem um convite para o senhor para você palestra no Clube Militar na Nigéria. Ô, Leonardo, muito obrigado, eu aceito sim. Pega aí o celular e vê voo para a Nigéria. O senhor tem que ir para a França, o senhor tem que... Não tem voo do Brasil para a Nigéria. Nem de São Paulo tem voo para a Nigéria. A maior economia da África. Outro dia eu falei isso para um cara da Firjan, o cara... o senhor devia, né, correr atrás, né? Vendermos produtos nossos para a Nigéria, por que não? Né? Situação importante. Aqui na América do Sul, especificamente, como eu falei, me chama a atenção a questão da Venezuela. Eu botei essa estrela aqui para a gente lembrar do petróleo, que foi descoberto na Guiana e no Suriname, no mar da Guiana e no Suriname, muito petróleo. Nós podemos ter benefícios com isso. A questão, eu não tinha comentado antes, mas a questão do Chile também preocupa, né? Temos um governo de esquerda agora no Chile. Tivemos agora um plebiscito da nova Constituição chilena, que os chilenos falaram, não, isso aí também não. Aí foi demais. Eles apertaram demais a esquerda na Constituição, na proposta de uma nova Constituição no Chile, que não deu certo. Eles agora vão ter que refazer tudo de novo para uma nova proposta de Constituição no Chile. Né? Então, o Chile está mantendo, está com... A última vez que eu olhei, estava com 13% de inflação o Chile. 14%. Está maior do que o Brasil em termos de inflação. Então, o Chile, que era um país, né, modelo da América do Sul, o Chile também com problemas na economia chilena. A Argentina, já comentei, e chama atenção para isso aqui, a disputa de poder, principalmente entre Estados Unidos e China, dentro da nossa América do Sul.
Entorno estratégico brasileiro é a América do Sul, temos aqui a nossa Amazônia Azul, né, que eu chamo a atenção, que é esse espaço marítimo importante para o Brasil, temos aquele cordão de ilhas do Reino Unido, dentro do Atlântico Sul, que é parte do entorno estratégico, e temos aqui a costa ocidental da África e a Antártica. Isso é que a gente chama de entorno estratégico brasileiro, que é uma região importante que a gente tem que exercer o nosso protagonismo. Nós estamos aqui, a Marinha, o Ministério da Defesa tem tentado ressuscitar as opacas, que é essa zona de paz do Atlântico Sul. O Ministério das Relações Exteriores comprou essa briga. Deve ter agora uma reunião dos ministros em Cabo Verde, no final de novembro. Nós fizemos na Escola de Guerra Naval ano passado, mas via internet, né, um simpósio marítimo. Ou seja, esse espaço aqui tem que ser um espaço que nós temos que exercer o protagonismo. A Marinha está tentando se posicionar no Golfo da Guiné, a Operação Guiné, que aconteceu ano passado, aconteceu esse ano, mandamos um navio para lá, uma fragata, fazer exercício, treinamento com as marinhas africanas, eu acho que é importante a gente se aproximar das marinhas africanas. Temos também a presença do comando da Força Tarefa 151, que é lá no Bahrein, ou seja, lá dentro do Golfo Pérsico, né, é um comando que é rotativo entre vários países. Atualmente, o comandante é um almirante brasileiro. Eu poderia chutar aqui que nenhum de vocês sabe disso, mas hoje o comandante da Força Tarefa 151 de combate à pirataria lá no Golfo Pérsico, lá no Mar da Arábia, é um almirante brasileiro, com um Estado-Maior, com 11 oficiais do Brasil. Então, achei importante trazer essa informação para vocês. E aí, realmente, para fechar, é o que eu vejo importante para o Brasil, né? Se tornar um protagonista no sistema internacional. A economia, sem sombra de dúvidas, melhorar a economia, isso aí é fundamental. Temos que investir em ciência e tecnologia, temos que investir mais na nossa segurança, né? Indústria de defesa, Forças Armadas Brasileiras, mas para isso tudo nós precisamos de vontade. E a pergunta que eu faço é, nós temos essa vontade? Nós queremos ser protagonistas? A impressão que eu tenho é que nós não queremos ser. A impressão que eu tenho é que a gente quer ficar escondidinho. Não dá para esconder. O Brasil é grande demais para se esconder. Então, a gente precisa querer ser. E isso é que é a impressão que eu tenho que nós não temos. E aí, nas considerações finais, eu acho que o conflito da Ucrânia me preocupa muito. A gente não sabe. Eu não acho que o Putin vai usar a arma nuclear. Eu acho que seria extremo ele usar arma nuclear, né, porque seria um suicídio quase ele usar arma nuclear, mas a gente não pode descartar. Então, o conflito na Ucrânia é um conflito importante, é um conflito perigoso, está em andamento. Eu acho que os Estados Unidos... Não sei como é que vai ficar essa ordem mundial depois do conflito, é difícil da gente entender como é que vai ficar essa ordem mundial. Me preocupa a estabilidade da Europa depois do conflito. Como é que vai ser a estabilidade da Europa? Não sei. Né? Inflação alta, os migrantes chegando, né? Fugindo da África, fugindo da Ucrânia, fugindo de outros lugares, Afeganistão, chegando na Europa, pressionando a África. Vamos ter eleição domingo agora na Itália. A direita vai ganhar na Itália. Já ganhou na Suécia, semana passada, e vai ganhar na Itália nesse domingo. Então, como é que fica? Né? Ou seja, como é que fica a estabilidade da Europa nessa situação? Inclusive até da União Europeia. Né? O Oriente Médio me preocupa muito, Irã e Israel. Israel não vai deixar o Irã ter arma nuclear. O Irã está com problemas sérios, porque fizeram uma barbaridade com umas mulheres que protestaram, prenderam a jovem, e ela morreu presa. E aí, muitos protestos estão ocorrendo no Irã. Tive a oportunidade de conversar com o coronel, que é o nosso adido de defesa, hoje de manhã. Aliás, eu conversei com ele às 11 horas da noite. Aí, amanhecendo no Irã, ele me respondeu. Eu fiquei até meia-noite conversando com ele, para a felicidade da minha esposa. E aí, você não para de zapear aí do lado? Eu estou falando com o adido do Irã. Irã, meu filho, vamos dormir. Então, foi mais ou menos isso. Mas essa situação me preocupa muito, porque Irã está desenvolvendo arma nuclear, com certeza, e Israel não vai deixar. Então, em algum momento, alguma coisa pode acontecer lá no Oriente Médio, podem me cobrar. Questão da militarização das regiões polares, o Ártico cada vez mais importante, e a gente não pode esquecer da Antártica lá embaixo. A Antártica ela não tem dono, está muito próxima geograficamente da gente, e a gente não enxerga a importância da presença brasileira na Antártica. O ambiente cibernético cada vez mais importante, ou seja, né, como eu comentei, cada vez mais importante. Meio ambiente, a gente não pode deixar de lado as questões ambientais, e o Brasil tem que ser solução. Exemplo, o Brasil não é problema em termos de meio ambiente, o Brasil é solução. Nós temos que vender isso aqui, né? Energia limpa, ou seja, um espaço preservado muito maior do que os outros países. Eles destruíram as florestas deles todos e agora querem que a nossa fique em pé. Engraçados eles, aí a gente não desenvolve. Nós temos que bater nisso, né? A gente tem que acordar para a realidade. Mataram os índios deles todos, mataram todas as florestas deles, agora a gente tem que deixar espaços enormes para os nossos índios. Não estou falando para matar os nossos índios, mas a gente tem que deixar espaços
razoáveis. Eu comandei na Amazônia. Quem nunca foi na Amazônia não tem ideia do que é aquilo. É um espaço, é um mar de floresta verde. É incrível a gente não poder desenvolver, não poder crescer na Amazônia, riquezas minerais que tem na Amazônia. Guerra informacional me preocupa demais, general. Ou seja, essa questão das redes sociais, essa questão da influência, temos que orientar os nossos jovens, os nossos filhos, né? Alguns acredito que já tenham netos, eu estou doido para ter uma, mas minha filha está resistindo. Mas eu acho que é muito importante nós orientarmos com relação aos perigos das redes sociais, né? Das informações que circulam nas redes, tentar fontes confiáveis, tentar escolher com cuidado as fontes. E eu acho que a gente precisa investir mais nessa consciência situacional, né? Eu chamei isso, a consciência situacional do brasileiro. Ou seja, esses eventos aqui, que eu agradeço demais o clube ter me convidado, né? Já me adiantando para finalizar, né? Trazer aí essa visão de mundo, o que está acontecendo, né? Logicamente com tempo limitado, mas tentar alertar para algumas questões internacionais. E isso tem que ser cada vez mais, não apenas nos clubes, Clube Militar, Clube Naval, Clube da Aeronáutica, mas também nas universidades, trazer para os jovens. Fico muito feliz de ver vocês aqui, os jovens aqui presentes, porque isso é importante, né? Para que vocês levem para os seus amigos, né? É importante saber o que está acontecendo no mundo. E aí, agora já é um marketing, né? Merchandising, mas é gratuito, que isso aqui não é cobrado. O Boletim Geocorrente, eu sou coordenador do boletim, é um boletim quinzenal. Saiu hoje o número 169, hoje, né? Ele está disponível na página da Escola de Guerra Naval, é um produto. Eu trabalho com 59 pesquisadores civis, jovens, né? De DG, que é Defesa e Gestão Estratégica da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Relações Internacionais, né, que voluntariamente escrevem artigos para o boletim, trabalham comigo lá, nós nos reunimos periodicamente e ajudam a produzir o Boletim Geocorrente, né, que todos eles estão disponíveis, e nós temos agora uma página no LinkedIn, né, ou seja, quem quiser acessar, quem tem LinkedIn, o NAC, que é o Núcleo de Avaliação da Conjuntura da Escola de Guerra Naval, tem lá no LinkedIn uma página lá. E o meu podcast, que os meus alunos lá na Escola de Guerra Naval, eles me pediram em 2018, justamente com aquela preocupação das redes sociais, justamente com a preocupação das fake news. Pô, professor, quem a gente vai confiar? Eu confio no senhor. E aí, o senhor acabou a aula agora, como é que eu vou? Aí me enchendo a paciência, e a gente brinca, né, na Marinha, não sei se no Exército tem essa brincadeira, de enrolar na bandeira nacional, né? Ou seja, eu já estou cheio de aula, cheio de palestra, aí me convenceram a criar um podcast. E aí, toda sexta-feira eu tenho esse podcast, né? Eu vinculo no YouTube, a página no YouTube do Conexão Geo, e também no Spotify. E eu já completei agora 200 episódios, né? Começou em novembro de 2018, vou completar 4 anos. Me enrolaram tão bem na bandeira nacional que vou completar 4 anos agora em novembro. Então, se vocês quiserem aí, são 15 minutos só, né? Toda sexta-feira, 15 minutos. Todos os programas estão lá gravados, quem quiser escutar os anteriores também pode escutar. Tem tanto no YouTube, como também tem lá no Spotify o Conexão Geo. Conexão Geo é responsabilidade total minha, não é Marinha do Brasil, né? O Boletim Geocorrente é Marinha do Brasil. É uma publicação que já se tornou oficial da Marinha do Brasil. O diretor da Escola de Guerra Naval ratifica. Hoje de manhã eu na barca, vindo para cá de Niterói, e ele ratificando o de hoje, né? Então, é uma publicação oficial da Marinha já, né? Embora seja feita por civis, voluntários. Os artigos são escritos pelos civis, revisados por mim, escolhidos por mim, mas é uma publicação maneira. Esse aqui não, esse aqui só eu que vou preso, né? Então, qualquer coisa pode me prender sozinho, que a culpa aqui é minha. E eu gosto de fechar com esse slide, né? É um slide que sempre que eu uso no fechamento das minhas apresentações, sentado em Brasília. É um mapa do mundo sentado em Brasília. A gente tem que parar de olhar o mundo sentado em Londres, sentado no hemisfério norte. Nós temos que pensar como é que é o mundo visto de Brasília. Qual é a proximidade nossa para a Antártica? Veja o tamanho da Antártica, por exemplo, né? Nesse aqui, vocês veem a Antártica mais importante, mais perto da gente. Veja como a Antártica está perto de nós. Veja como a África está próxima de nós. Então, esse é o entorno estratégico brasileiro. América do Sul, Atlântico Sul, costa ocidental da África e Antártica. Espero não ter cansado muito vocês. Palestra de tarde sempre cansativa. E aí eu fico à disposição para perguntas. Muito obrigado. Boa tarde a todos e todas. Leonardo, Sim, senhor. na sua exposição, em nenhum momento o amigo falou no Brasil como celeiro do mundo.
no agronegócio, na projeção de poder que isso nos proporciona. A China depende da gente, a Índia depende da gente, a Europa depende da gente. O Brasil hoje, de acordo com os dados do nosso presidente, alimenta 1 bilhão. 1 bilhão. Então, eu pergunto, esse aspecto só do agronegócio, sem falar em energia limpa, sem falar em poder militar, isso não nos dá uma caxanga real muito valiosa? Obrigado, general. Excelente pergunta. Eu peço desculpas a todos por não ter abordado todos os assuntos, né, porque eu queria tentar me ater ao tempo, né, para não ficar muito cansativo, que são muitas questões, mas sem sombra de dúvidas. O senhor está corretíssimo. Eu acho que nós temos que ver o nosso agronegócio como algo que, até isso, general, me entristece. Eu escuto gente falando mal disso, como se isso fosse ruim para o Brasil. Eu acho que não. Eu acho que é excelente para o Brasil. Acho que nós temos um agronegócio tão forte, é excelente. Não é suficiente. Eu explico isso para os meus alunos. Nós não devemos nos contentar apenas em termos um agro, né? Por exemplo, nossa indústria naval. Temos que ressuscitar a nossa indústria naval. Nós não podemos ficar comprando navios no estrangeiro, nós não podemos mandar navio da Petrobras como tem agora. Hoje, temos um navio da Transpetro, um navio brasileiro da Transpetro, lá na China, docado na China, porque é mais barato docar um navio da Transpetro na China do que no Brasil. Eu quase morri. Quando tive essa notícia, de tristeza. Então, assim, a indústria naval brasileira, Rio de Janeiro, é uma potência da indústria naval aqui nos estaleiros no Rio de Janeiro. Então, nós precisamos desenvolver também outras áreas, não apenas o agronegócio. Mas temos, sim, que nos orgulharmos do nosso agronegócio, a Embrapa fazendo um trabalho fantástico, né? Ou seja, temos sim que nos orgulhar, é importantíssimo, é uma moeda de troca importante, mas nós precisamos avançar na questão tecnológica. Por exemplo, a Embraer é um orgulho nacional. A Embraer é um orgulho nacional. Eu tive a oportunidade de visitar recentemente São José dos Campos e ver lá as aeronaves, etc. Sem sombra de dúvidas, é um orgulho. Não podemos ficar apenas nisso. Temos que desenvolver outras áreas de tecnologia, outras áreas, porque, assim, quando a gente olha, por exemplo, empresas como Facebook, LinkedIn, Google, todas as empresas americanas, e não tem 1 metro quadrado de fazenda. É tudo tecnologia, tudo cabeça desses jovens aqui bolando novos programas, novos. Nós temos que pensar nisso também. Ou seja, e o Rio de Janeiro é um estado vocacionado para isso, pela quantidade de universidades que nós temos aqui, pela qualidade de alguns polos de pesquisa que temos aqui. Nós temos que impulsionar essa questão da tecnologia da informação, ou seja, que é a tecnologia do século XXI. Então, concordo com o senhor, eu não comentei na minha apresentação por questões de tempo, mas o agronegócio, sem sombra de dúvidas, de dar muito orgulho para nós, né? Mas não podemos ficar apenas nele. Temos que avançar também para as outras áreas aí da economia. Obrigado. Mais alguém? Por não? Eu parabenizo pela palestra. Eu gostaria de saber do senhor, eu cheguei um pouco atrasado, infelizmente, a infraestrutura, o Tarcísio vem informando sempre sobre isso, e o governo Bolsonaro também. Então, foi investido agora em infraestrutura justamente pela exposição que o senhor fez agora anteriormente. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco mais a respeito e por que não se aproximar mais da África, que se há pouco tempo atrás eu tive uma informação que nós teríamos uma área de comércio junto à África. Obrigado. Obrigado. Começando de trás para frente, em relação à África, concordo totalmente. Nós estamos perdendo uma oportunidade. O Atlântico Sul, o espaço geográfico Atlântico Sul, é um espaço que ainda não é de grande interesse, de prioridade para as grandes potências. China, Estados Unidos, Rússia, mesmo a Europa, lógico que tem interesse no planeta todo, mas não é prioridade. Ou seja, é uma oportunidade para nós. Então, é isso que, quando o senhor comentou em relação à parte econômica, a parte de comércio, eu acho que nós precisamos estreitar os laços econômicos com a África Ocidental, e foi como eu comentei, acho que o senhor escutou agora no final, em relação à Nigéria, né? Nós não temos voo comercial para a Nigéria. O maior país da África, a maior economia da África. Pega um Latam, não tem voo da Latam para. Se você quiser ir para a Nigéria, você tem que ir pela Europa, tem que ir para a Turquia. A Turquia tem. A Turquia tem voo da Turquia, de Ankara, para a Nigéria, mas o Brasil não tem.
Então, assim, nós precisamos abrir o olho para o outro lado aqui do Atlântico Sul, por isso que eu gosto muito de falar em entorno estratégico brasileiro, entorno estratégico, eu falo toda hora esse negócio de entorno estratégico, meus alunos não aguentam mais, né, porque nós temos que olhar justamente a África. Em relação ao Brasil, eu acho que nos 4 anos aí do governo, pelo que eu acompanhei, no caso específico do ministro Tarcísio, eu o conheço pessoalmente. O ministro Tarcísio fez o Instituto Militar de Engenharia, foi capitão do Exército Brasileiro. Tive a oportunidade de assistir 2 apresentações do ministro Tarcísio, já conversei rapidamente com ele. Não sei se já tiveram oportunidade, para mim é um cara brilhante, brilhante, brilhante. E ele realmente teve uma atuação aí muito dinâmica à frente do Ministério da Infraestrutura, mas o Brasil é muito grande, né? O Brasil é um continente. Então, assim, para nós termos os resultados dessas obras todas que o ministro Tarcísio implementou no Ministério da Infraestrutura, teríamos que ter mais tempo para essas obras todas ficarem prontas. Chama a atenção de uma que ainda não vi muito noticiado, a segunda ponte ligando o Brasil ao Paraguai, construída com recursos de Itaipu. Ninguém fala disso. A hidrelétrica de Itaipu pagando os custos da segunda ponte ligando o Brasil ao Paraguai. Eu não vejo ninguém falando disso. Ninguém fala disso, é impressionante. É impressionante. Nós estamos com obras de infraestrutura para ligar o Brasil ao Pacífico, via Paraguai, Argentina e Chile. Vejam só o potencial para o Centro-Oeste de escoar também os seus produtos para o Pacífico e de lá para a China e para a Ásia, por portos do Chile. Olha a questão da integração da América do Sul, que eu acho importante a integração da América do Sul. Temos aí a Cordilheira dos Andes, né, como obstáculo natural, obviamente, mas assim, a infraestrutura hoje, a tecnologia já permite de construção de estradas, etc. Vejam só quanto que o Centro-Oeste brasileiro, em vez de sufocar Santos, né, e Paranaguá, poder distribuir um pouco e poder escoar a sua produção pelos portos do Chile e também do Peru. Uma obra que o ministro Tarcísio começou, mas ainda não está pronta. A ponte que cruza de Porto Murtinho, no Mato Grosso do Sul, para o Paraguai, só deve ficar pronta em 2023 ou 2024. Obrigado. Mais alguém? Pois não. O senhor acha que lá na China tem chinês? Aham. Os Estados Unidos recebe, quer dizer, influência de vários países, quer dizer, a migração. Na minha visão, a longo prazo, a nacionalidade americana pode ser afetada. O senhor enxerga assim também? Obrigado. É uma questão interessante. No caso dos Estados Unidos, eu não vejo muito assim, porque, na verdade, os Estados Unidos têm uma tradição de formação pelos imigrantes. Né? Os Estados Unidos tem irlandês, tem italiano, tem brasileiro, ou seja, os Estados Unidos ele é um país formado por imigrantes por excelência. Então, eu não vejo muito problema ainda nos Estados Unidos. Eu vejo, sim, na Europa. Por que na Europa? Porque a mão de obra que eu vejo migrar para a Europa, de muçulmanos, principalmente, do norte da África e do Oriente Médio, é muito grande. Então, a comunidade de muçulmanos ali está aumentando cada vez mais e o nacionalismo europeu é muito forte. Os europeus, raiz, digamos assim, eles têm um nacionalismo muito arraigado. E eu me surpreendi muito com alguns documentários que eu assisti, disponíveis até no YouTube, né, falando, por exemplo, dos bairros na França. O pessoal fala muito de França, né, que França é uma beleza. Né? Tem alguns documentários que mostram como que eles deixam de lado os imigrantes de outros países em verdadeiros, desculpa a expressão, guetos. Né? São bairros de muçulmanos do norte da África e do Oriente Médio que os franceses mesmo não entram, não. Tem medo. E a gente fala das nossas comunidades aqui, né? Vai para Paris. Pergunta lá para um guia parisiense se você pode ir livremente para qualquer lugar. Uma amiga minha que mora em Portugal, ela morava em Niterói, resolvi ir para Portugal, avisei para ela, olha, Niterói é melhor do que Portugal. Mas tudo bem, Temozinha foi para Portugal. Aí foi passar final de semana em Paris, ela foi assaltada. Roubaram a carteira dela, identidade, passaporte, em Paris. Eu falei, viu? Falei para você ficar em Caraí. Você foi para Paris. Brincadeira, mas assim, o que eu estou querendo mostrar é o seguinte, esse aumento, né, dos imigrantes na Europa, eu me preocupo, porque diferente do Brasil e diferente dos Estados Unidos, na minha opinião, que nós somos mais integradores. Os Estados Unidos não é integrador, mas os Estados Unidos, assim, eu posso dizer isso porque eu morei lá. Então, os Estados Unidos não é uma sociedade integradora como a nossa. Nós somos uma sociedade integradora e nós temos que ter orgulho disso. Nós temos que ter muito orgulho disso. Nós somos uma sociedade acolhedora, integradora. Eu não sei qual é a religião do senhor, nem me interessa. Né? Isso não é assim nos Estados Unidos. Não é assim na Europa. Né?
ou seja, a convivência de religiões diferentes, né, que a pessoa professa, a cor e a origem, isso aqui no Brasil isso não interessa. Tentam, às vezes, vender esse peixe aqui, isso trouxe um absurdo. A nossa sociedade é totalmente mesclada e bem mesclada, assim, e convivência boa. E não é assim nos Estados Unidos, não é assim na Europa. Mas a Europa me preocupa mais do que os Estados Unidos. Obrigado. Uma excelente questão. Eu queria aproveitar a oportunidade para não deixar morrer O tema. o tema Rússia e Ucrânia, né? Eu tive a oportunidade hoje de ler todo o discurso do Putin. Claro que não Em russo. não é? Apesar do meu nome ser Ivan, não tem nada a ver com a Rússia, né? E ficou muito claro, por exemplo, a questão da energia nuclear, usar a bomba atômica, né, para ficar no português bem explícito, né? Eles só vão fazer isso no caso de ter que fazer uma retaliação. Deixou bem claro isso daí, até para tranquilizar. Porque eu estava hoje conversando ali fora com dois funcionários, estava falando, olha, o mundo está pegando fogo e vocês estão sabendo? Ou estão preocupados com Botafogo, por exemplo? O brasileiro, ele se alia, aquilo que falou da vontade nacional. Vontade né? nacional. O brasileiro se alija dos problemas. Não está perto de mim, dane-se. Né? Quando a coisa não é bem assim. Essa globalização que se fez aí, o mundo se aproximou. Sem dúvida. A gente chega na Europa hoje, sem brincadeira, sem qualquer ideia de curtição, eu dizer que eu fui lá. Teve uma loja na Suíça que eu não consegui entrar porque só tinha chinês lá dentro. 3 ou 4 andares, só tinha chinês. E o chinês é mal educado. Isso você tá falando dele. O chinês é mal educado. É verdade. Ele Diferente do entra no japonês. elevador Coronel, com a mala e vai diferente do empurrando japonês. quem está na frente e dane-se. O japonês é educado. O chinês não. japonês é O diferente. japonês é educado. Agora, o chinês ele é mal educado. Bem, eu não sou contra nem a favor. Eu morei no Paraguai, eu lidei com eles, eu já não gostava. Bem, mas eu quero chegar ao seguinte. Nessa questão da guerra da Rússia com a Ucrânia, ficou muito evidente, e aí eu vou fazer 2 perguntas, que transcende essa proximidade que a Ucrânia impede de ser um país tampão ali entre a Rússia e a União Europeia. Eu acho que transcende isso daí. Até porque se começou a se colocar muita questão do Deep State, né? Que a Ucrânia é um Deep State. O que eles querem dizer com isso? E se eu tenho razão no momento em que eu digo que transcende só a questão da Ucrânia estar no meio? Né? Porque já teve outras aproximações. Né? Só que essa agora... E a gente não pode esquecer que a Ucrânia, ela é um país grande, ela não é um paísinho pequeno. É que nem que a gente esquece que a Argentina é pequena. Uma vez eu briguei com um uruguaio, quando estava fazendo escola de... É só para quebrar o gelo. Estava fazendo escola de aperfeiçoamento. E saiu um jogo lá, Flamengo e Peñarol, e a gente acabou discutindo. E ele ficou com raiva e falou assim, olha, a gente vai acabar invadindo isso aqui. Aí eu olhei para a cara, você está maluco, rapaz? Vocês vão invadir isso aqui? Pode ser até que vocês consigam, mas vão sair debaixo de tapa, né? Então, essas rivalidades sempre acontecem, né? Isso aí não tem jeito. E até ele falou um troço interessante, que no meio da conversa, da discussão, surgiu que nós temos a nossa fronteira consolidada. E ele questionou uma coisinha que tinha lá, uma pendência na cabeça deles, lá, né, na fronteira do Uruguai com o Brasil. Eu falei, mas não é um pedacinho todo de terra. Eu falei, qualquer coisa para vocês é um pedacinho de terra, mas para a gente é uma coisa imensa. Né? É a mesma coisa da Ucrânia. A gente está ignorando a Ucrânia, está ali no meio ali. Quem é a Ucrânia para encarar a Rússia? Não, a Ucrânia não. A Ucrânia é grande, né? Eu não sei o tamanho dela, não. É o maior país da Europa depois da Rússia. Exatamente. Eu sei que a Rússia perdeu 5 milhões de quilômetros quadrados, né? Pô, o Brasil tem 8. Olha quanto a União Soviética perdeu quando virou Rússia. Sem dúvida. De 22 caiu para 17. Então, são essas 2 perguntas. O que é um deep state, de fato, e se transcende? Tem outras causas mais aí. Obrigado, Coronel. A questão da Ucrânia é uma questão complexa, né? Não é uma questão simples. Como eu comentei com vocês naquele mapa, né, que mostra a aproximação da OTAN para cima da Ucrânia, mostra aquilo que eu falei. Se coloque na posição de russos, né, vendo a OTAN, uma organização militar, que coloca no seu documento de mais alto nível estratégico que sua maior ameaça é você,
olha, eu tenho aqui uma aliança militar, minha maior ameaça é você. E aí eu começo a me aproximar. A sua reação é de querer evitar essa aproximação. E como o coronel comentou, a Ucrânia é um país grande, geograficamente é o maior país da Europa, depois da Rússia. Né? Se a gente considerar a Rússia e a Europa, aí vamos discutir. Mas a Ucrânia é um país geograficamente grande. E aí tem uma questão importante, que é o que o coronel estava comentando, sobre Deep State, etc., que muita gente não comenta, que o Putin estava falando de nazificação. Né? Já ouviram falar dessa história de nazista? Mas tem mesmo. Tem mesmo, ou seja, o batalhão Azov, né, que é um batalhão que foi dizimado lá na cidade de Mariupol, era um batalhão realmente de extrema direita e muito nacionalista. E o Zelensky, o presidente da Ucrânia, tem um outro dado, é porque assim, a palestra não era só sobre a guerra, né? Então eu não falei sobre isso, mas já que o coronel perguntou, quando o Zelensky assumiu a presidência da Ucrânia, uma das missões, porque vamos voltar um pouquinho, em 2014... foi quando a Crimeia passou para a Rússia. Vocês lembram disso? Teve aquele plebiscito em março de 2014. E duas regiões de Donetsk e Lugansk, a leste da Ucrânia, elas se sublevaram, teve uma guerra civil. E a partir dessa guerra civil, que a Rússia apoiou essas duas repúblicas, porque elas eram realmente de maioria russa, eslava russa, efetivamente falavam russo, canal de televisão russo, etc., a Rússia apoiou, mas não reconheceu. E por que não reconheceu? Porque é uma região que tem elementos muito radicais. Né? Tem um amigo meu russo que ele falava para mim, falou assim, Leonardo, aqueles caras são doidos. Ele definia assim, esses caras são malucos. Os caras de Donetsk e Lugansk são muito radicais. E a missão do Zelensky, quando assumiu a presidência da Ucrânia, uma das missões dele era de resolver essa questão de Donetsk e Lugansk, porque Crimeia já estava esquecida. Crimeia já era fato consumado, já não queriam mais saber de Crimeia. Esse papo de hoje de falar que a Crimeia... papo furado. Tem uma pesquisa de opinião na Ucrânia de 2019, mais ou menos, que mostra claramente que a Crimeia era a 8ª prioridade. Por quê? Porque a Crimeia, historicamente, já era russa. A Crimeia passou para a Ucrânia pelo presidente Khrushchev, quando ele era presidente da União Soviética, nos anos 50, ele era ucraniano, e ele, por uma questão ali aí tem as brincadeiras dizendo que ele estava bêbado, etc., ele passou a Crimeia da Rússia para a Ucrânia. Mas a Crimeia tem uma importância estratégica muito grande para a Rússia, porque a sede da esquadra da Rússia no Mar Negro fica na Crimeia. A cidade de Sebastopol, histórica cidade de Sebastopol, tem uma base naval, e essa base naval é a base naval mais importante da Marinha da Rússia dentro do Mar Negro. Então, quando a Ucrânia se tornou independente em 91, a Rússia fez um leasing, né, pagando anualmente para o governo da Ucrânia para ela continuar usando aquela base. O governo da Rússia continuou usando uma base dentro da Crimeia, uma base naval dentro da Crimeia. Então, assim, existe realmente esses grupos radicais. Alguns especialistas, inclusive, discutem de que o Zelensky só não aceitou a paz com o Putin logo, mais cedo, por pressão desses grupos internos dentro da Ucrânia. Não é o Zelensky não é radical, mas existem sim grupos radicais, o batalhão Azov era um deles. Não sei se vocês acompanharam que alguns elementos do batalhão Azov foram presos. Vocês lembram dessa história, que esses elementos foram presos, e aí a prisão onde alguns dos elementos do batalhão Azov estavam foi atacada, e muitos elementos do batalhão Azov foram mortos. E há discussões se eles não foram atacados pelos próprios ucranianos. Falei baixo assim, né? Ou seja, porque esses caras atrapalhavam o governo ucraniano de fazer a paz com a Rússia. Atrapalham, na verdade, os radicais, né? Ou seja, os radicais ucranianos realmente eles atrapalham qualquer negociação, porque eles não admitem de forma nenhuma perder qualquer território para a Rússia. O grande impasse do conflito hoje é o seguinte: como que vai ser o end state, né? Como é que vai ser o estado final desse conflito? Crimeia fica com quem? Donetsk e Lugansk fica com quem? O território que a Rússia já ocupou fica com quem? Eu comentei sobre o meu podcast, né? Eu já tinha meu podcast, na época, né, em janeiro, antes do conflito explodir em fevereiro, eu afirmava: o Putin não vai invadir a Ucrânia. Tanto é que quando invadiu, vários me ligaram: poxa, Leonardo, você falou que não invadiu. Porque eu acho que estrategicamente foi um grande erro do Putin. Porque ele agora está numa sinuca de bico. Ele está numa sinuca de bico. Porque ele agora faz o quê? Se ele recuar, é fraco. Se ele permanecer, vai afundar a economia da Rússia. Porque a Rússia já perdeu o mercado da Europa de gás, porque a Europa está correndo atrás de outros. E ele não recupera mais. Nunca mais a Europa vai ficar dependente da Rússia.
Vejam isso. A maior fonte de riquezas para a Rússia é gás e petróleo. E a Rússia está perdendo o mercado europeu de gás e petróleo. E a Europa está correndo atrás de outros mercados. Catar, Argélia, Nigéria, Estados Unidos. Oh, by the way, o país que está mais dando bem em termos de gás, está vendendo gás para a Europa, são os próprios Estados Unidos. E esse mercado, a Europa, a Rússia não retoma. A Rússia está investindo em quê? China, Índia. Mas será que vai compensar o que perdeu da Europa? Tenho minhas dúvidas. Então, e outra coisa, a gente não pode também esquecer dos oligarcas russos que viviam como magnatas com casas em várias cidades, Londres, Suíça, iates no Caribe, etc. Isso tudo foi arrecadado pelos governos dos países, ou seja, os oligarcas russos perderam poder, tanto é que alguns apareceram assim acidentalmente mortos por suicídio nos últimos meses. Né? Alguns oligarcas russos, não sei se viram na televisão, que teve um que se atirou da janela, acidentalmente, assim, ele se matou, estava com desespero, né? Ele se atirou da janela, que era o presidente de uma das maiores empresas da Rússia. Então, assim, para vocês verem como que... É porque nós não temos todas as informações. Eu estou falando assim, brincando, eu não tenho como provar que mataram ele, né? Formalmente foi suicídio. Mas, porra, um cara é milionário, vai se suicidar, qual foi o problema? Ele não tinha história, o cara é presidente de uma das maiores empresas de petróleo da Rússia, o cara vai se jogar na janela por causa de quê? Não estou dizendo que não pode acontecer, lógico que pode. Mas, assim, é muita coincidência, nesse momento de incerteza, um presidente de uma empresa importante da Rússia se jogar pela janela. Né? Ou seja, se ele se jogou, foi jogado, né? Ou seja, a gente não tem como comprovar. Mas, ou seja, essas coisas acontecem dentro da Rússia e a gente não sabe exatamente como é que está acontecendo. Então, por exemplo, já existem algumas especulações de que alguns grupos estão já se articulando para derrubar o Putin. Isso é verdade? Não sei. Mas existem já informes que a gente recebe, né, porque existe imprensa ocidental ainda na Rússia, existe embaixada. O Brasil está com embaixada na Rússia, nós temos Adido de Defesa. O Adido de Defesa da Rússia foi meu aluno. Eu converso com ele todos os dias. Hoje eu estava conversando com um colega meu. Estava conversando com um colega meu 4 estrelas hoje. Nós estávamos discutindo isso daí. Então ele falou assim, até que ponto o mundo ocidental vai confiar com a nossa cabeça num presidente que já está há 22 anos no poder e tudo por armação. Né? Ele é um Evo Morales que deu certo, ele vai armando e deu certo. Né? E ele está lá há 22 anos. Verdade. E ele mudou a Constituição, coronel, aproveitando que o senhor falou sobre isso, o Putin, a Constituição russa, ela previa 2 mandatos de 5 anos. 2. Aí, quando acabou os 2 mandatos, o Medvedev assumiu a presidência e ele ficou como primeiro-ministro. Adivinha quem mandava? Ele era o primeiro-ministro do Medvedev, que era o primeiro-ministro dele nos 2 governos. Ou seja, ele governou por 2 mandatos, ele não podia governar pelo 3º mandato pela Constituição russa, colocou o Medvedev de presidente, ele ficou o primeiro-ministro. Bem democrático. E aí ele assumiu novamente a presidência, né? E aí, quando foi no início do 2º mandato, da 2ª leva dele, ele mudou a Constituição. Aí, como mudou a Constituição russa, zerou o cronômetro. Então, ele pode ficar mais 2 mandatos. Então, se ele for reeleito, ele pode ficar até 2036. 36. 2036, a democracia russa. Essa é a democracia russa. Então, assim, o Putin, eu mantenho. Eu errei porque eu achava que o Putin era frio o suficiente e não ia cometer o suicídio de invadir a Ucrânia. E por que eu falei isso? Porque quando ele decidiu invadir a Ucrânia, ele se baseou em uma premissa que se mostrou errada, de que... Algumas premissas. Primeira premissa, que o Zelensky era ator, né? O Zelensky era um comediante. Esse cara não vai resistir, né? No que eu der o primeiro tiro, esse cara vai sair correndo, certo? Não é a expectativa nossa, a percepção que a gente tem? O cara é comediante. Qual o histórico desse cara? Militar? Zero. Nunca foi militar. O cara é comediante. No que eu der o primeiro tiro, esse cara vai pegar o primeiro avião e vai embora. E atenção, por favor, se quiserem, né, escutar o meu primeiro podcast, eu falo isso lá de fevereiro, se quiserem andar até fevereiro, eu falei isso. Vários países ofereceram refúgio para o governo do Zelensky nos primeiros dias da guerra. Quando a Rússia invadiu a Ucrânia, vários países, inclusive os Estados Unidos, ofereceram para o Zelensky abrigo, asilo, para que ele fugisse de Kiev, porque havia expectativa de que Kiev fosse tomada em poucos dias. E o Zelensky não fugiu. Então essa foi a primeira premissa errada que o Putin assumiu. Esse cara vai embora, a Ucrânia vai ficar sem presidência, vai ser mais fácil de eu atingir Kiev, e aí eu coloco o presidente que eu quiser no governo. Isso não aconteceu. O Zelensky não fugiu e Kiev não caiu.
E esse esforço inicial da Rússia para conquistar a capital Kiev morreu. Ele teve que recuar e reforçar o seu ataque pelo sul e pelo leste. E isso é muito importante da gente entender, porque foi uma mudança, foi uma coisa que ele não esperava. Alguém chegou para o Putin e falou assim: presidente, pode ir, que esse Zelensky vai fugir e que a Ucrânia vai cair rapidamente. Isso não aconteceu. E agora como é que ele sai dessa situação? Ele está numa sinuca de bico. Não, dizem inclusive que ele caiu numa armadilha, né? Armadilha. Eu acho. Com uma participação de leve dos Estados Unidos também. Então, vamos, o coronel está só me provocando. Outra questão que eu falo também nos meus podcasts, né? Eu comentei isso nos meus podcasts. Os Estados Unidos, qual é o objetivo maior dos Estados Unidos, do governo dos Estados Unidos? Dos Estados Unidos como país, qual é o principal objetivo dele no mundo? Permanecer como o primeiro do mundo, concorda? Continuar sendo. Ele já continuar sendo o primeiro do mundo, certo? Como é que eu continuo sendo o primeiro do mundo? Evitando que alguém me ultrapasse, né? Não é isso? Porque eu já sou o primeiro. Como é que eu continuo sendo o primeiro? Eu vou evitar que alguém me ultrapasse. Quais são os candidatos? China é o pior deles e Rússia está assanhado. Mas quando a gente fala de Rússia, tem um elemento na Rússia que é importante para isso. Quem é esse elemento? O Putin. Porque o Putin é um cara forte, é um cara inteligente, é um cara forte, é um cara preparado. Os Estados Unidos sabem disso. Os Estados Unidos têm um sistema de inteligência excelente, né? E eles sabem que o Putin é um cara muito preparado. Então, o objetivo dos Estados Unidos, o coronel me provocou, eu tive que falar. O objetivo dos Estados Unidos é derrubar o Putin. Eles querem que derrube o Putin para que os Estados Unidos coloquem no poder um cara que seja mais alinhado com os Estados Unidos. Esse é o objetivo dos Estados Unidos. Na verdade, aí é uma outra questão. Só na live, viu? Aí tem uma outra questão importante. A China, eu acho que os Estados Unidos, na verdade, eles teriam que ter reagido antes do conflito. Essa estratégia de derrubar o Putin, na minha avaliação, ela é posterior ao início do conflito, quando eles vislumbraram essa real possibilidade. Eles arriscaram, porque, vamos lembrar, novembro do ano passado, lembra aquelas notícias de que o exército da Rússia estava na fronteira com a Ucrânia? Isso foi em novembro do ano passado. Os militares aqui sabem disso. Em guerra, a gente não faz esse tipo de ameaça se a gente não for atacar. A gente ataca logo, porque senão o cara se prepara. Eu não vou botar 100 mil militares na fronteira de outro país e ficar lá parado, brincando, esperando o meu inimigo se reforçar. Eu vou brincar longe e aí, de repente, eu ataco. Eu quero pegar ele de surpresa. Então, por que o Putin botou 100 mil militares na fronteira da Ucrânia se ele realmente queria invadir a Ucrânia? Ele não queria invadir a Ucrânia. Ele queria pressionar a Ucrânia para assinar um documento de não entrada na OTAN. Ele queria que os governos do Ocidente se comprometessem que a Ucrânia não ia entrar na OTAN. Só que aí veio essa teoria, que é uma teoria forte, que eu acho, que o establishment americano vislumbrou uma possibilidade. Não, deixa ele atacar. Nós vamos derrubar o Putin em função do fracasso do ataque dele na Ucrânia, porque a Ucrânia não é um país qualquer. A Ucrânia é um país grande, geograficamente grande, tem 44 milhões de habitantes, 50 milhões de habitantes, ou seja, não é fácil de você conquistar geograficamente isso. Aí tem uma segunda premissa errada, muito errada do Putin, de que era achar que aquela parte daquela população, principalmente do sul da Ucrânia, que fala russo e que tem muitas ligações com a Rússia, ia se voltar para o lado russo. Isso não está acontecendo. Poucos exemplos, poucos casos ali de população ucraniana que estão... Ou seja, na verdade, ele insuflou o nacionalismo ucraniano, diferente do que ele estava esperando. Ele esperava que os ucranianos mesmo fossem concordar, e isso não aconteceu, não está acontecendo. Ele pensou ainda em termos de pan-eslavismo, né? Isso. E para eles é uma premissa forte. Né? Mas esqueceram de combinar com os ucranianos, né? Ou seja, os ucranianos não querem isso, os ucranianos querem independência, os ucranianos querem se aproximar da Europa, querem ser União Europeia, diferente. Já está oferecendo, já está dando passaporte para vários, mas aí, de novo, a gente não tem noção de quanto isso é verdade. Ou seja, quantos ucranianos já aceitaram, se eles foram forçados, a gente não tem essa noção. Isso é verdade. Mas isso é... Inclusive, ele já marcou plebiscito para acontecer agora, nas próximas semanas, naquelas cidades que ele já conquistou. Isso é um elemento novo e perigoso, porque se o plebiscito for forjado e der vitória para a Rússia, aqueles territórios que são hoje ucranianos tomados pela Rússia passarão a ser russos. Então é um elemento mais complicador, né? Ou seja, se esses territórios ocupados hoje militarmente pela Rússia,
que hoje, geograficamente, estão na Ucrânia. Se o plebiscito der vitória para eles se incorporarem à Rússia, um ataque ucraniano será sobre o território russo, né? Então, esse é um complicador do conflito também bastante interessante e preocupante. Bom, face a hora, o debate foi mais longo até que eu pensava. Mais um pouco vira podcast, gente. Né? Eu, em nome o presidente teve que sair, assim como o primeiro vice. Eu quero agradecer, em nome de todos nós aqui. Eu costumo dizer que aqui é a quinta, né? A quinta alegre aqui, a quinta do nosso encontro, mas hoje foi a quarta, né? Fiquei até com medo de muita gente não vir. E realmente foi uma aula para a gente. Pode ter certeza que nós vamos convocá-lo de novo, de preferência depois que a guerra acabar. Eu não sei quando é que vai acabar, né? Se demorar muito, eu chamo antes. Qual dela? Aqui ou dela? Qual das guerras? Podemos falar de outras coisas. Olha, geopolítica. É outra palestra. Eu tô. É pena que o Bergo. Polos, Antártico e Ártico também. Importante. Uma coisa que a gente nota é que há muita similitude entre as coisas, né? Por exemplo, essa aposta errada do Putin. Eu participei de um seminário pós-guerra das Malvinas, da aposta errada da Argentina, né? Sim. E aí falou também ali do apoio dos Estados Unidos na questão de inteligência, que foi a mesma coisa lá na Argentina. Então, isso foi em 1982. E até aí eu convido para a próxima palestra, que é a teoria dos conflitos com o general Bergo, que vai justamente abordar por aí esse tipo de coisa. Mas isso aí era uma das 3 hipóteses de guerra da Argentina, era ou acabar com a bomba Itaipu, ou Chile por causa de Beagles, ou as Malvinas, ou Falklands, coisa inglesa. Apostaram que o inglês não viria. E o inglês quase não veio, né? Pô? Quase não veio, é verdade. Mas o apoio do americano fez com que ele viesse. Bem, eu quero agradecer. Quero também contar com uma próxima oportunidade de tê-lo aqui conosco. Eu tenho certeza que deve ter agradado a todos. E, para tanto, eu peço uma salva de palmas para o nosso palestrante. Pois não, obrigado, coronel. É uma satisfação muito grande, como eu falei, né, uma honra minha. Eu estou professor na Escola de Guerra Naval desde 2011. E é a primeira vez a gente nunca esquece, né? E é a primeira vez que eu faço palestra aqui no Clube Militar, então fico muito honrado, né? É uma casa aí muito respeitada, é uma instituição aí. Eu não comentei isso, né? Mas uma das áreas que eu mais gosto é justamente de geopolítica polar. Quando eu fiz o meu mestrado na Universidade Federal Fluminense, né? A minha dissertação foi sobre a Antártica. E aí, futuramente, você pode me convidar para falar sobre esse tema, né? Porque é um tema que é pouco conhecido, da importância da Antártica para o Brasil, por que a gente tem que estar preocupado com a Antártica. É um tema que eu faço muita palestra sobre isso. Faço palestra em vários lugares, universidades, etc., porque ninguém quer estudar esse assunto, então a gente, me chamam, né? Brasília, São Paulo, então eu já fiz palestra em vários lugares de Antártica e de geopolítica polar, na verdade, né? Que eu estou chamando a atenção para os problemas do Ártico e que o que está acontecendo hoje no Ártico pode vir a acontecer na Antártica. Então, assim, na minha palestra, eu estava falando isso porque na minha palestra de Antártica, um dos slides eu mostro o primeiro artigo da fã, que eu adoro, a professora Terezinha de Castro, que para mim é a maior geopolítica brasileira, e a professora Terezinha de Castro tem um artigo publicado, artigo dela, assim, histórico, na revista do Clube Militar, de 1956, que ela defendia a importância do Brasil estar na Antártica. Minha senhora e meus senhores, Terezinha tinha 26 anos. Quantos anos você tem? Então você ainda tem tempo para escrever o artigo e publicar. Mas vocês imaginam uma jovem de 26 anos, recém-formada em História e Geografia, pela então Universidade do Brasil, que se transformou em UFRJ, publicar um artigo na revista do Clube Militar falando que o Brasil tinha que estar na Antártica. É uma daquelas situações que a gente lê uma coisa e se apaixona pelo autor, né? Eu sou um apaixonado pela Terezinha de Castro, né? Assim, lendo o texto dela, pela coragem dela, né? E ela ter conseguido publicar na revista do Clube Militar. Então, o Clube Militar, né, é uma instituição histórica e outros eventos, e eu fico muito feliz de estar contribuindo aqui e espero que tenham outros. Muito obrigado a todos. Passar as mãos para o nosso
o nosso diploma. Tem que ter a foto. Calma, eu tenho experiência nisso, um pouquinho. Lá em casa não tem mais lugar para botar diploma.